Bem, senhoras e senhores, eu consegui. Demorou muito, mas finalmente consegui. Eu encontrei a mulher mais irritante da internet. Há muitas delas competindo o tempo todo. Eu sou mais irritante. Mas eu a encontrei e garanto que você não vai conseguir encontrar alguém mais irritante do que essa mulher. Alguém mais irritante do que essa mulher, que fez do seu trabalho problematizar todo e qualquer vestido de noiva que encontra porque é racista, misógino. E agora ela está indo atrás da Olivia Coppola, acho que porque ela é cristã, e ama o marido e é tradicional demais. Além disso, mais tarde no programa vamos falar sobre Andrew e Christian Tate. Eles recuperaram ainda mais da sua liberdade. Agora eles podem circular pela União Europeia. Mas antes, vamos falar sobre Sean Combs. Ele foi? Por que ele ainda não está na prisão? Estou perguntando por um amigo que ainda acredita que ele é um agente federal. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no Candace. Então, é bem óbvio que existe algum tipo de gangue operando em Hollywood, e sempre existiu. E também é bem óbvio que a grande mídia basicamente faz de tudo para esconder esse fato gritante e óbvio. Porque eles fazem parte dessa gangue. Por isso, eles estão estranhamente calados ou protetores quando se trata do caso do Diddy. Referindo-me, é claro, a Sean Combs, conhecido uma vez como Puff Diddy, P. Diddy, eu nem sei. Depende do ano em que você cresceu. Ele muda de nome com muita frequência. Mas ele está enfrentando novas acusações de tráfico sexual em um processo movido por uma ex-estrela pornô. Agora, quero recapitular isso porque eu estava acompanhando esse caso de perto antes de ser tirada do ar. E às vezes eu me pergunto, a mídia meio que virou totalmente contra mim até quererem me transformar em vilã, se isso não tem a ver, em parte, com o fato de eu ter coberto esse caso de uma forma que a maioria dos membros da grande mídia se recusa a fazer. Então vamos recapitular rapidamente. No ano passado, tivemos a Cassie Ventura, que namorou o Diddy por mais de 10 anos, vindo a público com alegações de que ele cometeu estupro quando ficou bravo com ela, agressão física, e que a forçou a fazer atos sexuais com trabalhadores do sexo masculinos. Mas ela também alegou que ele era um gangster, que uma vez explodiu o carro do rapper Kid Cudi quando ficou bravo. Porque Kid Cudi e Cassie estavam namorando enquanto ela e Diddy estavam separados. Então ele fez isso como uma forma de intimidá-lo. Agora, para deixar claro, Kid Cudi veio a público e disse ao New York Times em uma declaração que essa alegação era verdadeira. Cassie também alegou que Diddy uma vez pendurou um amigo pela varanda do 17º andar, outra tática de intimidação, e que ele pediu para ela carregar sua arma na bolsa. Então sim, ela está dizendo, eu namorei esse homem. Ele é um bandido. Ele é um gangster. E imediatamente Diddy veio a público e negou tudo completamente. Ele tentou meio que enquadrar isso no movimento Me Too. Eu nunca faria isso. Bem, uma atualização. Eu estava fora do ar quando isso aconteceu. Eu sei que vocês provavelmente já viram o vídeo. Eu não vou mostrar porque é horrível demais. Mas saiu um vídeo do Diddy espancando a Cassie brutalmente. Você pode ver o Diddy no vídeo batendo nela até deixá-la em pedaços. Parece que eles estão em algum tipo de hotel. E, obviamente, ele tem que ser o rei. Ter a audácia de arrastá-la pelos cabelos por um corredor e espancá-la da maneira que fez, sabendo basicamente que não haveria punição, que ele poderia fazer isso. E então, anos depois, negar como ele fez quando ela entrou com o processo contra ele. Então, é claro, não havia como negar depois que esse vídeo circulou pela internet. As pessoas ficaram indignadas como deveriam ter ficado. E Diddy então pediu desculpas. Ouça rapidamente. É tão difícil refletir sobre os momentos mais sombrios da sua vida. Às vezes você tem que fazer isso. Eu estava acordado. Quer dizer, cheguei ao fundo do poço, mas não dou desculpas. Meu comportamento naquele vídeo é imperdoável. Assumo total responsabilidade pelas minhas ações naquele vídeo. Enojado. Fiquei enojado quando fiz isso. Estou enojado agora. Procurei ajuda profissional. Tive que fazer terapia e ir para a reabilitação. Tive que pedir a Deus por sua misericórdia e graça.
Me desculpe muito. Ele está muito arrependido. Você não acredita nele? Tenho que ser honesto, estou tendo dificuldade em acreditar nele porque sim, ele inicialmente negou todas as acusações dela publicamente. Depois, ele resolveu o caso discretamente, sem vir a público dizer que qualquer coisa que ela tivesse dito era verdade. Mas então, quando o vídeo se tornou público, claro, ele virou outro homem. Agora ele se lembra de tê-la espancado até deixá-la em pedaços e também se lembra de ter ido para a reabilitação supostamente por tê-la espancado até deixá-la em pedaços. E agora ele está simplesmente enojado consigo mesmo. De novo, será que tem alguém que acredita nisso? Porque eu não sou uma dessas pessoas. Mas isso não é tudo. Não se esqueça, no ano passado, o caso que eu estava acompanhando foi quando um produtor entrou com uma ação muito, eu diria, repleta de muitas evidências e muitas provas em relação às suas alegações. O nome desse produtor era Rodney Jones. Ele é conhecido como Lil Rod. E sim, ele era um dos produtores do Diddy. Ele veio a público e denunciou. Na verdade, o que só pode ser descrito como a mãe de todas as bombas, na forma de um processo judicial, não só contra o Diddy, mas também contra a Universal Music Group. E o motivo de eu descrever isso como a mãe de todas as bombas é porque ele incluiu provas fotográficas que retratavam um esquema de chantagem homossexual. Ou seja, usando sexo, coletando material de chantagem sobre certas pessoas da indústria, para assim poder controlá-las. Agora, havia muitas provas impressionantes nesse processo, mas vou te dizer. Para mim, a acusação mais pesada que eu achei, se eu apenas lesse isso, pareceria muito válida, veio na forma de fotos de uma cena em que Tuttle Rob descreve Diddy, supostamente, junto com um de seus filhos, possivelmente atirando em alguém. O produtor diz que estava no banheiro bem na hora em que aconteceu, ao lado do local do tiro, mas ficou apavorado enquanto estava no banheiro. E quando saiu, depois que Diddy teria atirado em alguém, ele foi encarregado de limpar tudo. Novamente, apresentou uma foto onde é possível ver sangue por toda parte. Dá para ver papel tentando limpar o sangue. E você pensa, ok, todos esses papéis toalha, todo esse sangue, o que aconteceu depois? Bem, ele diz que todos que trabalham para o D recebem a instrução de que, se algum dia se encontrarem nesse tipo de situação, existe um cara da limpeza que você deve chamar. Ele identificou esse homem como Fahim Muhammad. E Fahim Muhammad então vai conseguir a resposta certa. Um policial do LAPD vai até o local para produzir um boletim de ocorrência falso. Acusações muito graves, não é? E você pode pensar, uau, talvez esse produtor esteja dizendo a verdade, talvez não. Bem, o que ele mostra em seguida é que, apesar do fato de que alguém nessas fotos, pelo menos se as fotos forem verdadeiras, foi baleado dentro de um estúdio de gravação, o policial do LAPD registrou um boletim de ocorrência de um tiroteio drive-by. E então, posteriormente, no dia seguinte, ou nos dias seguintes, a mídia noticiou um tiroteio drive-by. Mas é claro, ele está dizendo que não foi isso que aconteceu. Eles sabem que não foi isso que aconteceu. Mas claramente esse grupo tem muito poder. Eles têm policiais na folha de pagamento deles. E aliás, caso você ache que isso é algo improvável em Los Angeles, então, por favor, faça o que venho implorando para todos vocês. Leiam o livro Caos, porque é exatamente isso. Ele descreve uma rede de policiais, promotores e, claro, membros da mídia que estão por dentro desse tipo de coisa. Ele descreve exatamente um grupo que existia na época dos chamados assassinatos de Charles Manson, lá nos anos 60, e agora estamos apenas trazendo isso à tona na forma do caso Diddy, com as mesmas exatas alegações. E o mais chocante de tudo foi que aquele homem, Fahim Muhammad, que mostrei no meu programa, também era uma das duas pessoas que estavam presentes quando Michael Jackson morreu. Sim, uma das duas pessoas que estavam lá. De alguma forma, esse cara era muito jovem quando Michael Jackson morreu, mas conseguiu esse emprego como chefe de segurança do MJ. E agora ele está trabalhando como chefe de segurança do Diddy. Isso, novamente, como eu mencionei, faz as pessoas revisitarem essas questões. E as coisas que Michael Jackson dizia no final da vida, quando ele também descrevia um grupo de pessoas em Hollywood, basicamente uma gangue que está no comando. Hollywood. E uma gangue que, segundo ele, o estava perseguindo, uma gangue que, acredita-se, mentiu e convenceu o público de que ele era um pedófilo, apesar de ele ter sido considerado inocente dessas acusações. Basicamente porque ele estava indo atrás deles, eles começaram a ir atrás dele, se você acredita nisso.
Agora, novamente, acho muito estranho que esse personagem, Fahim Muhammad, supostamente tenha contatos com o Departamento de Polícia de Los Angeles. E a mídia simplesmente não parece interessada nisso de forma alguma. Apesar, mais uma vez, de uma quantidade esmagadora de evidências sendo apresentadas na forma de fotos. O que o produtor descreve, aliás, é que Diddy era a pessoa que deveria dar essas festas para convidar jovens artistas e drogá-los. Sem que eles soubessem que estavam sendo drogados, eles achavam que estavam apenas bebendo, mas havia drogas. E então ele os fazia cometer atos sexuais. Agora, fosse isso contra mulheres, fosse contra homens, uma vez que ele os gravava praticando esses atos sexuais, ele então passava a controlá-los para sempre. Mais uma vez, um esquema de chantagem que soa exatamente como uma cópia do que Jeffrey Epstein fazia com políticos, certo? Ótima maneira de obter controle. Agora você pode comandar Washington, D.C. E você pode comandar Hollywood, porque nós pegamos você uma noite fazendo isso em vídeo e agora eu mando em você. Agora, deixando de lado as alegações do produtor, havia outras pessoas que publicamente alegaram que era isso que estava acontecendo em Hollywood. Katt Williams foi uma delas. Ouça o que ele disse a Sean Sharp em seu podcast. E isso foi antes do produtor ter aberto seu processo. Ouça só. É bem provável que eu conte toda a verdade, nada além da verdade. Que Deus me ajude. Já tive que recusar 50 milhões de dólares 4 vezes. 4 vezes. Só para proteger minha integridade e aquele buraco virgem de que eu estava falando. Isso mesmo. Porque eu pedi de que era o corpo. E você tem que dizer não pra ele. Você tem que dizer não pra ele. Eu disse. Veja, eu tenho provas de tudo o que estou dizendo. É por isso que posso dizê-las tão livremente. Garoto, preciso saber. Aqui vai uma nota. Obrigado. Obrigado. Todos esses grandes desviantes. Tudo vai ficar uma bagunça em 2024. A decisão é de todos eles. Não importa se você é o Diddy ou quem quer que você seja. TG. Jackson, qualquer um deles. Todas as mentiras serão expostas. Isso é tudo. E qualquer um que interprete isso de forma errada sabe por que o fez. A verdade é a mentira. E você já foi conhecido como um desses. Amém, americano. Trapaceiro. Então Katt Williams disse isso. O processo começou a aparecer logo depois que ele falou, e ele disse que tudo seria exposto. E devo deixar claro que neste processo, o motivo pelo qual a Universal Music Group está sendo processada por Lil Rod é porque ele alega isso. São eles que estão no topo desse esquema. Então, essencialmente, Diddy está trabalhando para outra pessoa, e essa pessoa que ele nomeou no processo foi Lucian Grainge. Ele insinuou fortemente, e isso novamente é uma alegação, que Lucian Grainge tinha algum tipo de relacionamento homossexual com Diddy. Então ele é a pessoa que controla Diddy, que Lucian Grainge tinha conhecimento dessas festas, que a Universal Music Group tinha conhecimento dessas festas. Basicamente que Diddy é o bandido e o gangster trabalhando em nome de Lucian Grainge. Essa é a conclusão que você tira ao ler esse processo. Então, que estranho que, em vez de a mídia estar incrivelmente interessada, como eu estava completamente absorvida por esse processo, como eu estava, em vez de eles fazerem perguntas sobre Fahim, fazerem perguntas sobre Lucian Grainge, que tem um passado muito interessante, mudou de nome, eu não costumo confiar em homens que mudam de sobrenome muito menos 3 vezes, como a família dele fez. Em vez de qualquer uma dessas coisas, eles começaram a me atacar por ler o processo, por juntar os trechos. Como você ousa dizer que existe algum tipo de esquema? Como você ousa dizer, apesar do fato de que Diddy ainda não foi preso, na verdade, o condado de Los Angeles? O condado está se recusando a apresentar acusações. Apesar de haver provas em vídeo dele agredindo Cassie, eles não estão apresentando nenhuma acusação. Como eu ouso alegar que é bastante óbvio que ele é um agente? Ele é claramente um agente federal. Essa é a única maneira de fazer esse tipo de coisa em plena luz do dia. Você pode explodir carros, agredir mulheres, e tudo o que precisa fazer é gravar um vídeo dizendo, eu sinto muito. Ele está claramente sendo protegido por alguém que tem mais poder do que ele e provavelmente tem acesso ao governo, como a Candace Owens ousa dizer isso. Você não pode dizer a propósito que a Lucian Grainge é judia. Definitivamente, você nunca pode alegar que uma pessoa judia já fez parte de uma gangue, mesmo que gangues judaicas tenham comandado Hollywood, Las Vegas e Nova York por um tempo. Mas já encerramos esse capítulo e agora você não pode falar nada disso. Não pode falar sobre nenhuma dessas pessoas. Eu estou vivendo em um planeta louco?
Sério, o que está acontecendo agora que você vê pessoas na mídia que de alguma forma estão tentando varrer isso para debaixo do tapete? Como se fosse tudo uma teoria da conspiração, como se todas as evidências, as pessoas que estão falando, o próprio pedido de desculpas do Diddy, alegando algumas das ações, o que são todas essas pessoas apenas mentirosas? Elas são todas mentirosas. Isso não pode estar realmente acontecendo. E como eu disse da primeira vez que falei sobre isso, o interessante sobre esse processo é que ele alega que Diddy era inteligente o suficiente para entender que precisava gravar as pessoas para quem ele trabalhava. Assim, sem que eles soubessem, enquanto Diddy gravava outras pessoas, ele também os estava gravando. Tuttle Rod alega que quando Lucy e Diddy costumavam desaparecer no quarto de Diddy, Lucy não sabia que Diddy tinha câmeras instaladas em seu quarto. É provável que Diddy tenha material de chantagem contra os próprios chantagistas. Bem, é plausível, devo dizer, que Diddy, se tudo isso se confirmar como verdade, tenha material de chantagem contra os chantagistas. E talvez esse seja o motivo pelo qual estão demorando para processá-lo. Agora, novamente, só estou juntando as peças. Mas por que a mídia não está fazendo exatamente a mesma coisa? Em vez disso, o que eles estão fazendo é o que mais gostam de fazer. Eles estão chamando tudo de teoria da conspiração, assim como Piers Morgan fez quando correu para gritar comigo, falando Diddy ser agente do governo, mesmo ele admitindo que nem leu o processo. Ouça, de novo, sendo desonesto porque afirma isso como fato. Não, eu coloco a minha reputação em jogo. Bridget Macron é um homem. Você também afirmou isso como um fato, nada vindo de um processo judicial. Você acabou de dizer que ele não está na cadeia, você tweetou, porque ele é um agente da CIA. Você pode tentar explicar para todo mundo? Você leu o processo? Porque parece que você não leu, obviamente, mas essa é a sua afirmação. Não. Você leu o processo? Essa é a primeira coisa. Podemos pular a hipérbole. Você leu o processo? Bem, não. Estou pedindo para você ler. Ok? Então não vamos falar sobre esse assunto. Então, não, ele não leu o processo, mas quer ter certeza de que eu não estou dizendo que ele é um agente federal. Ele não é o único. Essa tem sido meio que a perspectiva. Todo mundo que lê o processo é considerado teórico da conspiração. Ben Sharp também fez alguns comentários semelhantes. Ouça só. No fim das contas, é óbvio que os federais vão investigar isso completamente. Agora você está vendo muitas teorias da conspiração por aí hoje, e são sempre as mesmas pessoas que... É curioso como, se você acredita em uma teoria da conspiração, tende a acreditar literalmente em todas as teorias da conspiração. É assim que isso costuma funcionar. E todas as teorias da conspiração tendem a girar em torno de pessoas não identificadas, não especificadas, que estariam manipulando o sistema. Não pode ser que existam pessoas más participando de muitas coisas más ao mesmo tempo ao redor do mundo. Estão todos dentro, conluios entre si. E há algum esquema de grande mestre, e tudo isso é uma maneira de calar Diddy antes que ele possa falar sobre seus mestres pagadores. Certo, bem, quando a evidência disso surgir, então me avise. Alternativamente, P. Diddy é uma celebridade incrivelmente rica e famosa que consegue se divertir sexualmente como bem entende há literalmente 30 anos. E então ele foi pego fazendo isso de forma criminosa, o que me parece bastante plausível. Não vejo por que você precisa de uma teoria da conspiração para explicar exatamente isso, mas para pessoas com inclinações conspiratórias, a resposta é sempre a mesma. Há uma conspiração que explica tudo. Isso é francamente uma maneira muito peculiar de viver. É como se sempre houvesse um monstro no armário, à espreita atrás do verdadeiro monstro. Talvez Diddy seja apenas o monstro. Talvez seja só isso. Vocês não precisam sempre de uma conspiração para explicar tudo, pessoal. Na verdade, quase nunca precisam. Acho que já falei sobre isso antes, e discordo totalmente de tudo o que ele acabou de dizer aí, porque não é uma conspiração. Quando estamos realmente lendo o processo e analisando todas as provas e a pessoa de fato citou nomes, ele mencionou Lucy e Grant como sendo as pessoas que estavam no topo do esquema e disse que estava presente quando Lucy e Grant iam até o quarto do Diddy. Então, eu só não entendo qual é a definição de conspiração. Mas o que eu sei é que a história do uso do termo teórico da conspiração foi algo criado pela CIA, como um esforço para dissipar rumores sobre a morte de Joffe. Então eles perceberam que se você continuar chamando as pessoas de teóricos da conspiração e continuar dizendo que é uma conspiração, as pessoas podem se afastar do assunto. Eu não sofro com isso. Eu quero saber o que está acontecendo, assim como toda pessoa neste país deveria querer, porque não deveria existir ninguém no mundo inteiro que possa agredir uma mulher em frente às câmeras e não enfrentar nenhuma acusação. Isso é simplesmente uma completa insanidade. Isso levanta a questão sobre o que realmente está acontecendo em Hollywood. E eu acho que a resposta
é que Hollywood tem sido comandada por uma quadrilha com um braço muito longo, um braço que alcança até o governo há muito tempo. Por isso, estou pedindo para que as pessoas acordem para esses fatos e não se deixem desanimar. Porque você sabe, o Piers Morgan diz, eu não vou ler o processo e você também não deveria. Talvez seja a hora de todos nós começarmos a acreditar nos nossos próprios olhos e nos nossos próprios ouvidos. E ouvindo as muitas pessoas em Hollywood que tentaram falar sobre isso, sobre um círculo que tentaram falar sobre uma gangue que está controlando as ações de todos. Talvez devêssemos parar de chamar essas pessoas que sofrem nas mãos desses indivíduos de teóricos da conspiração. Talvez elas sejam apenas vítimas. É tudo o que vou dizer sobre esse assunto. Falando em vitimização, de acordo com um relatório recente, a Planned Parenthood continua faturando bilhões, apesar da clientela estar diminuindo. A principal conclusão é que a Planned Parenthood está gerando enormes lucros, incluindo milhões em financiamento de contribuintes. Mas com a Preborn, que somos você e eu, podemos ativamente roubar a clientela deles, ou seja, temos a chance agora de salvar bebês que eles estão tentando matar. A Preborn opera com um orçamento muito enxuto, salvando mais de 200 vidas de bebês todos os dias, sem nenhum financiamento do governo. A rede de clínicas da Preborn está situada nos cantos mais sombrios do país, competindo diretamente com os gigantes do aborto, e eles precisam da nossa ajuda agora, mais do que nunca. Quando você doa apenas $28, literalmente só $28 para a Preborn, você oferece um ultrassom gratuito para uma mãe grávida que está passando por uma crise. E para nós que somos pais, vocês sabem que, uma vez que ouvimos aquele batimento cardíaco precioso, e você reconhece sim, isso é de fato uma vida, você nunca permitiria que algo acontecesse com aquela criança. E a verdade é que quando você oferece isso a uma mãe grávida, as chances de vida do bebê dela dobram. Então, por favor, apadrinhe a vida de um bebê precioso hoje. Sua doação dedutível de impostos irá diretamente para salvar vidas de bebês. Basta discar Jogo da Velha 250 e dizer a palavra-chave bebê. É Jogo da Velha 250, bebê. Ou você pode acessar preborn/Candice. É preborn.com/Candice. Ok, agora é hora de entrar em algumas histórias. Agora, antes de começarmos essa história, lembro vocês de clicar no botão de inscrever-se. Se você assiste isso no YouTube, estamos perto de 2 milhões de inscritos. Eu quase sinto isso. Ok, eu não esperava encontrar essa pessoa na internet. Honestamente, é impressionante. É algo que precisa ser visto. Eu frequentemente penso que não há como as mulheres ficarem mais irritantes. Nós chegamos a esse ponto, temos que admitir, nós nos tornamos as mais insuportáveis, irritantes, reclamonas. Eu simplesmente não aguento as coisas sobre as quais as mulheres reclamam na internet, sabe? Chorando na internet. Mas tudo isso é porque você quer atenção. E você quer atenção porque tipicamente está sinalizando virtude sobre algo. Bem, eu consegui, pessoal. Encontrei a pessoa mais irritante de todas. O nome dela é Kennedy Bingham, certo? Agora vou dar só uma pequena amostra do que a Kennedy Bingham faz. Ela alega ser estilista, criadora de conteúdo e especialista em noivas, baseada em Los Angeles. Então, se você vai comprar um vestido e vai se casar, você quer consultar a Kennedy Bingham. Mas consultar ela para quê? Ouça só. As pessoas dizem se importar com pessoas de cor e com a comunidade queer e então participam ativamente da cultura do dupe. Não pode ambos. Fazer dupe é roubo. Um dupe engana as pessoas, fazendo-as pensar que você tem o original. Copiar e roubar o crédito é, em sua essência, uma forma de apagamento. Se falamos de poder monetário no Zipwire, ele é controlado por brancos. Se vai copiar alguém e tentar sair impune, vai atrás de alguém super poderoso que pode tornar sua vida um inferno por isso, ou vai atrás de quem provavelmente não pode fazer nada se roubar delas. Provavelmente a última opção. Isso significa que os grupos mais propensos a serem roubados são os grupos marginalizados. No Zipwire, isso inclui pessoas de cor e comunidades queer. Ao promover ativamente a cultura do plágio, você concorda com a exploração dessas comunidades. Sim, ela é uma pessoa real, não é IA. Você ouviu isso? Se você está enganando, então mulheres de cor e pessoas negras, e eu não sei, mas elas vão ficar muito chateadas. Claro, isso não é verdade. É assim que as coisas funcionam hoje em dia, onde as pessoas falam em nome de pessoas negras. Pessoas negras, na verdade, não vão sentir isso. Ela é um exemplo perfeito do que estou falando. Elas são o pior tipo de pessoa, porque fingem que estão fazendo coisas em nome de um povo ou de uma cultura que não se importa.
De quem ela acha que gosta de fazer isso? Provavelmente a maioria das pessoas negras. Sinceramente, meus primos gostam. Eles falam tipo, eu vi esse sofá, parece com aquele da Restoration Hardware. Vou comprar porque é, 30 vezes mais barato e você não está comprando uma imitação. Porque você está pensando, meu Deus, eu realmente quero machucar uma pessoa negra. Você está comprando uma imitação porque é mais barato. E você não pode pagar pelo produto caro que está sendo vendido na Restoration Hardware. Quem se importa? Como alguém realmente faz isso? Como alguém cria um vídeo dizendo que você está errado por tentar economizar dinheiro e comprar coisas que você gosta no estilo? Tipo, agora você absolutamente é obrigado a comprar. O vestido Gucci original, em vez de comprar algo em um estilo parecido que parece ser uma imitação dele. É isso que ela faz para viver. E então, ela decidiu fazer um vídeo sobre o vestido da Olivia Coppola. Agora, tem sido muito estranho ver tantas pessoas comentando sobre o vestido dela. E isso levanta a questão se tem algo a ver com o fato de Olivia Coppola não ser uma esquerdista desvairada. Tipo, eu simplesmente acho que se Olivia Coppola fosse, se casando com uma mulher e prometendo transicionar os filhos, então as pessoas diriam, ei, peraí, ela é a pessoa mais incrível e bonita do mundo inteiro. Mas porque Olivia Coppola está se casando com um cristão, o nome dele é literalmente Christian McCaffrey, eles acabaram de se casar. Parece que querem encontrar algum motivo para não gostar dela, mesmo que, em geral, ela seja conhecida por ser uma das pessoas mais gentis de Hollywood. Ela é muito gentil. Ela nunca fez nada de mal a ninguém. Você nunca ouve, tipo, Olivia Coppola tem algum problema com alguém. Mas isso, claro, não é suficiente, porque ela deveria estar se esforçando para ser woke. Então, ouça o que Kennedy Bingham, sua criadora de conteúdo, criando conteúdo insuportável, disse sobre o vestido de Olivia Coppola. Sou criadora de conteúdo sobre noivas há 4 anos e nunca disse isso antes, mas eu não gosto desse vestido de noiva. Se eu fosse apenas olhar para o vestido, veria uma noiva linda em um vestido bonito, simples e elegante. Se parássemos apenas na aparência do vestido, realmente não teríamos nada a dizer, mas é tudo o que envolve isso. O vestido deixa meio que um gosto amargo. Ela disse 2 coisas. Primeiro de tudo, ela disse, eu não queria exalar sensualidade de forma alguma. A segunda coisa que ela disse é que queria que o vestido fosse tão sério quanto ela leva o compromisso do casamento. Agora, escute, não há nada de errado em querer um vestido de noiva modesto ou simplesmente roupas modestas em geral. Mas a forma como ela falou sobre isso foi além de querer algo modesto para si mesma e acabou impondo essa ideia de como ela acha que todas as noivas deveriam se vestir. Antes de tudo, você poderia se casar de roupa íntima e ainda assim levar seus votos matrimoniais muito a sério. O que você veste no dia do seu casamento tem quase nada a ver com o fato de você ter ou não um casamento longo e feliz. Ela até diz que o marido acha que ela está mais bonita quando está atemporal, coberta e elegante. Eu só acho o uso da palavra coberta tão estranho, porque você não está coberta no dia a dia. E também porque ele acha que você está mais bonita quando está coberta. Isso é tão estranho. Coisa estranha. Todos os casamentos de celebridades vão ter um pouco de marketing envolvido. Eu só acho muito estranho que, ao invés de se promover, ela está promovendo e empurrando essa agenda conservadora. Você escolheu Dolce & Gabbana, que não é exatamente conhecido pela modéstia e, além disso, é meio que uma das piores pessoas que existem. Stefano e Dolce & Gabbana, de modo geral, já participaram de todo tipo de ismo e fobia que você possa imaginar. Está muito claro que isso não foi um casamento. Isso foi uma campanha conservadora. Então ela simplesmente odeia o Christian. É isso que ela está tentando dizer. Não havia realmente nada de errado com o vestido, além do fato de que a pessoa que estava usando disse que acreditava no sacramento do matrimônio, que queria ter certeza de que estaria modesta para o marido. E isso simplesmente não pode ser permitido. Isso não pode ser aceito neste novo mundo que estamos criando. Como ela disse, você pode se casar de roupa íntima. Não importa, casamento não significa nada. Absolutamente nada. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode ter. E que vergonha para a Olivia Coppola. Por ser tradicional. É isso mesmo que ela está dizendo? Existe um ódio tão arraigado pelos cristãos neste país, e é algo sobre o qual não falamos com frequência suficiente. Pessoas que estão apenas vivendo suas vidas do jeito certo, pessoas bondosas, pessoas que vão à igreja, pessoas que acreditam em Deus, que querem honrar seus maridos, que querem ser modestas, são pessoas que são rotineiramente ridicularizadas. E é exatamente isso que essa mulher está fazendo. E como eu disse, ela é insuportável. Christian McCaffrey decidiu comentar.
Embaixo dessa postagem perturbadora, porque essa mulher claramente é apenas perturbada porque odeia cristãos. E ele escreveu: "Que coisa maldosa postar online. Espero que você encontre alegria e paz do jeito que minha linda esposa encontra, e você não vai acreditar", ela respondeu. "Provavelmente você está pensando que ela não pode ser mais insuportável, mas ela consegue." Ela escreveu o seguinte: "Então, o que é maldoso é apontar o potencial machismo internalizado por trás do raciocínio dela. O seu comentário, na minha opinião, é patriarcal. E o histórico racista, homofóbico e gordofóbico dos estilistas com quem ela trabalhou? Ponto de interrogação. Eu não sei se ela consegue encaixar mais algum ismo nisso. Ela simplesmente fala misoginia, é racista, é homofóbico, é gordofóbico e você faz parte do patriarcado. Essa mulher é insuportável. Ela simplesmente é insuportável. Não tem outra forma de dizer isso. Todo mundo deveria rejeitá-la. Não sei mais para quem ela está tentando aparecer. Não há uma única pessoa, de esquerda ou direita, que não goste da Olivia Coppola. Toda mulher no dia do seu casamento deveria se sentir bem. Não me importo, mesmo que você seja uma esquerdista radical e eu odeie o que você defende. Por que eu me daria ao trabalho de atacar uma pessoa no dia do seu casamento para dizer algo desagradável sobre ela? Algo desagradável sobre o vestido dela, simplesmente porque ela disse que queria ser modesta para o marido? De novo, essa mulher é infeliz. E eu vou dizer logo que acho que o Christian McCaffrey e a Olivia Coppola estão sendo gentis demais aqui. Porque eu teria acabado com ela sem piedade. Agora, falando em ter bons valores, não há problema nenhum em ter valores tradicionais. Quando anunciei meu novo programa, uma das primeiras empresas que entrou em contato foi a Tuttle Twins. Eles sabem que meu público inclui muitos pais que amam a liberdade e querem preservá-la para seus filhos. E eles querem oferecer os livros para vocês. Os livros dos Tuttle Twins abordam, de forma simples, ideias complexas sobre economia, negócios e filosofia política, em histórias que qualquer um pode entender. Aqui está apenas um exemplo. É um dos meus livros favoritos. Os Tuttle Twins aprendem sobre a regra de ouro. Nesta história, os gêmeos aprendem a diferença entre autodefesa, justiça e vingança, e também como sair de um ciclo interminável de retaliação. É uma história divertida sobre resolução de conflitos pessoais, mas também trata da política externa fracassada dos Estados Unidos, um tema pelo qual sou especialmente apaixonado. Esse é apenas um exemplo dos 13 livros desta série. Outros temas incluem inflação, investimento, empreendedorismo e direito. Se você está prestando atenção, pode ver que nossa civilização está sendo desmontada e nossas liberdades estão sendo corroídas. Queremos reagir para preservar algo para seus filhos e netos. Todos nós precisamos entender melhor os princípios pelos quais estamos lutando. Os livros dos Tuttle Twins ajudarão com isso. E agora você pode adquirir todos os 13 livros com uma oferta especial na Tuttle/Candace. O desconto para meus espectadores será aplicado na finalização da compra e você pagará cerca de uns R$70 por mais de 700 páginas totalmente ilustradas. Esses livros são diferentes de tudo o que você encontrará e realmente transformarão a maneira como você vê o mundo e capacitarão seus filhos com o conhecimento necessário para navegá-lo. Então, rapazes, vão apoiar os Tuttle Twins. Apoie seus filhos e apoie o Candace Show. Faça seu pedido em tuttletwins.com/Candace. Então, na minha opinião, pessoas como Kennedy Bingham, como mulheres que vão à internet e reclamam, chamando tudo de patriarcado, são a razão pela qual os irmãos Tate existem. Vocês não podem tirar isso um do outro. Estou dizendo, foi o feminismo radical que está gerando esse movimento de homens que dizem: não, precisamos retornar à masculinidade. Nós não vamos pedir desculpas por sermos homens. E os irmãos Tate apareceram e assumiram esse papel. E é por isso que eles dizem coisas como: mulheres são horríveis. Olhe para este exemplo de mulher. Não namore esse tipo de mulher. Não estou brincando. Você não pode remover. Você não pode separar esses indivíduos uns dos outros. O feminismo radical é o motivo pelo qual você está vendo homens reagindo contra essas ideias. As pessoas basicamente odeiam tanto os irmãos Tate por causa da retórica deles, que elas realmente aplaudiram e torceram para que eles fossem presos na Romênia, não pelo que eles realmente fizeram, mas por quem sentem que eles são. Basicamente, você é culpado porque achamos que você é um perpetrador do patriarcado, então não me importo com as acusações forjadas contra você. Eu só quero que você seja preso. E eu me opus a isso porque realmente analisei o caso. E o processo movido contra eles na Romênia, na minha opinião, depois de ter lido os arquivos, é uma completa besteira.
eles não deveriam ter sido presos por o que foi 3 meses. Eles simplesmente foram colocados em uma cela, e naquele momento, nenhuma acusação foi feita contra eles. Eles estavam apenas procurando por acusações. Foi basicamente aquele velho esquema de me mostre o homem e eu te mostrarei o crime. E eles ficaram lá sem saber quando seriam soltos. Depois eles foram soltos e continuaram procurando por acusações. E então, finalmente, inventaram algumas sobre tráfico sexual humano. Mas quando você analisa o caso, a mulher que é a fonte do caso, quando você lê as mensagens de texto dela, naquele dia, literalmente, essa mulher só estava tentando conseguir uma passagem de avião gratuita de outro homem. E ela mentiu dizendo que havia sido sequestrada. E então, ela entrou em pânico quando esse homem realmente entrou em contato com as autoridades. Ela entrou em pânico e disse algo como: "Meu Deus, não acredito que você fez isso. Eu não queria que isso acontecesse." Então, se você acredita nas próprias palavras dessa mulher, o que aconteceu com os irmãos Tate naquele dia foi errado, e eu disse isso na minha plataforma. As pessoas ficaram irritadas. Kennedy, como você pode, sendo cristã? Andrew Tate não está por aí dizendo, sigam-me como um homem cristão. Mas ele é outra pessoa, assim como Donald Trump, que não deveria enfrentar acusações apenas porque as pessoas não gostam dele. Essa é a minha opinião. Precisamos de um sistema de justiça que realmente funcione em todos os lugares, e ele não pode ser baseado em sentimentos pessoais. Então não me surpreende que, após outra audiência, os irmãos Tate, que antes estavam restritos, primeiro em prisão domiciliar, depois tiveram essas restrições removidas e puderam circular pela Romênia. E agora essas restrições foram retiradas e eles podem circular pela União Europeia. Eles precisam permanecer na União Europeia, mas pelo menos estão recuperando mais liberdade enquanto aguardam o julgamento. E eles ainda enfrentam acusações de tráfico humano, mas essas acusações realmente parecem estar desmoronando, como todas as mulheres. Quase todas as mulheres que foram listadas, exceto aquela uma mulher, disseram: "Eu não fui traficada sexualmente pelos irmãos Tate." Elas vieram a público em defesa deles e disseram que sofreram pressão para afirmar o contrário, mas se recusam a fazer isso. Novamente, pesquise o caso por conta própria e lembre-se de que seus sentimentos pessoais sobre alguém e sua retórica não determinam se essa pessoa deve ou não estar na prisão. Provas reais baseadas em os fatos do caso e as acusações feitas contra eles devem ser o único motivo para que qualquer pessoa seja presa. Aliás, pessoal, também quero mencionar que muitos de vocês entraram em contato perguntando: onde está o episódio 18? Eu fiz um episódio inteiro sobre as origens satânicas da NASA. E que essas pessoas que realizavam rituais sexuais estavam por trás do laboratório de propulsão a jato, que eventualmente se tornou o programa Apollo. Pois é, o YouTube simplesmente removeu o vídeo. Eles simplesmente baniram o vídeo. Sob a justificativa de que mais adiante no episódio nós falamos sobre a Beth. Nós estávamos dentro dos limites do que o YouTube permite. Você pode mostrar um clipe de 1 minuto, mas eles bloquearam completamente o vídeo e disseram que foi por motivos de direitos autorais, o que é absurdo porque normalmente eles permitem que você apenas edite essa parte. Então já entramos em contato com eles sobre isso. Eu acho que foi feito de forma injusta. Eu também acho isso altamente suspeito. Mas, enquanto isso, relançamos o episódio apenas com o monólogo e removemos a parte da aposta de volta para o canal do YouTube ontem. Então você ainda pode encontrar isso enquanto ele ainda estiver ativo. Então é melhor você assistir aquele episódio satânico da NASA. Completamente absurdo. Também quero falar sobre o financiamento americano, e a razão pela qual quero dizer isso é porque muitas pessoas agora estão dando um passo para trás em vez de avançar financeiramente. As contas estão mais altas do que eram no passado. Você passa o cartão de crédito para cobrir a diferença, e a dívida parece aumentar magicamente. Mas se você possui uma casa, meus amigos da American Financing podem ajudá-lo a sair desse ciclo. A American Financing está economizando para pessoas como você uma média de $854 por mês. E você realmente pode imaginar o que faria com $800 extras todo mês, sem precisar se preocupar com aqueles pagamentos mínimos mensais. E ainda melhor, não custa nada descobrir quanto você pode economizar. Tudo o que precisa é de uma ligação para a American Financing. Se começar hoje, talvez consiga adiar 2 pagamentos da hipoteca. Então, ligue para a American Financing hoje e comece sua jornada livre das dívidas de cartão de crédito. O número é 800-795-210. Novamente, 800-795-210. Ou você pode simplesmente visitar americanfinancing.net/Owens. Tudo bem, agora vamos ver alguns dos seus comentários sobre episódios passados.
Sobre o episódio satânico da NASA, isso realmente me fez rir muito, esse comentário. Essa pessoa escreveu: eu me sentia mais confortável ouvindo sobre rituais satânicos do que ouvir Kamala Harris no Patch Awards. Isso é tão verdade. Foi simplesmente constrangedor. Acho que é parte do motivo pelo qual eles estão ficando tão loucos. Eles não querem que esse vídeo fique na internet porque, mais uma vez, os negros simplesmente não aceitaram a bajulação. Eles acharam absolutamente ridículo. E por isso não teve o efeito desejado. Realmente foi algo muito constrangedor para eles terem feito. Obrigado, JP escreve. A mídia independente mudou completamente a minha vida. É extremamente doloroso de engolir, mas uma vez que seus olhos se abrem, você nunca mais será o mesmo. É muito importante se afastar do mainstream. Isso vale para mídia, música, notícias, previsão do tempo, tudo. Gostaria que mais millennials chegassem a essa conclusão, especialmente aqueles que têm filhos. Nunca pare, Candice, com carinho do Reino Unido. Muito obrigada. Espero ser apenas uma voz independente e entendo estou constantemente sendo ridicularizada. E as pessoas estão me xingando e tentando me difamar na imprensa o tempo todo, mas eu acho que vale a pena. Porque precisamos ser a geração de pessoas que têm coragem de encarar a realidade em que vivemos. E o que estamos vivendo é algo muito perturbado, algo muito satânico e algo muito invertido. Enquanto eles olham para nossas caras e tentam nos manipular, chamando tudo de teoria da conspiração. Sarah B. Frank escreve: eu adoro isso. Quando adolescente. Nos anos 90, estávamos todos caindo nessa toca de coelho e tendo que viver em um mundo onde sentíamos que todos eram cegos para a realidade ao redor deles. Ver tudo isso acontecer para tantas pessoas ao mesmo tempo é muito gratificante. Obrigada, Candice, por ser uma voz como Tucker e falar sobre esses assuntos tabu para normalizar o que realmente é verdade de nada. E obrigado a vocês. Vocês são os que compartilham os vídeos, vocês são os que fazem esses clipes se tornarem virais e despertam mais pessoas. É assim que temos que pensar. Talvez você não consiga acordar todo mundo, mas se conseguir acordar pelo menos uma pessoa, já terá feito a sua parte. Faça-os reconhecer o mal em que vivemos. Karen escreve: nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo e contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. Efésios 6:12, com certeza. É verdade. É por isso que eu digo para as pessoas irem à igreja, as respostas que estou dizendo para vocês estão todas na Bíblia. Não há nada de novo debaixo do sol. A MT escreve: a maioria não sabe disso porque apenas espera ser ensinada. Esperar ser ensinado, em vez de buscar, é mais um sinal da preguiça da sociedade. Precisamos de mais autodidatas, eu concordo totalmente com você nisso. E eu acho que é porque estamos saindo de um programa no qual estivemos desde que éramos crianças. Quero dizer, desde o jardim de infância. Do jardim de infância até o 12º ano. E além disso, você tem um sistema escolar que é uma operação psicológica. E é preciso muita humildade para reconhecer que você pode ter sido vítima de propaganda. Tipo, todos nós queremos acreditar em nós mesmos o suficiente para pensar: eu nunca cairia em algo tão ridículo. E a verdade é que você cairia porque está em meio a uma multidão de pessoas que acreditam nisso. A loucura das multidões é algo real. Sabe, quando um monte de pessoas percebe algo como realidade. Você sabe, não é fácil ser a única pessoa a ficar de fora e dizer: não foi isso que aconteceu. Mas eu acho que agora somos mais do que uma pessoa colocando a cabeça para fora e dizendo algo. Essa pessoa escreve: sou do Brasil e acompanho você há alguns anos. Você e grandes soldados que lutam pela bondade e verdade estão nas minhas orações. Não podemos fazer muito, mas se ao menos pudermos orar pela sua proteção e sabedoria, eu farei. Eu sempre digo, as pessoas sempre perguntam como apoiar o programa. Obviamente, você pode nos apoiar sendo independentes indo ao locals.com e tornando-se um assinante mensal. Mas alguns não podem fazer isso porque são tempos econômicos difíceis. E eu sempre digo, apenas reze. Apenas reze por nós. Sério, se você pensa: eu não rezo, faça isso. Você só precisa, fale com Deus. Você vai ficar totalmente bem. Você não vai pegar fogo. Na verdade, provavelmente o oposto exato. E eu acredito firmemente que são as orações ao redor do mundo que têm me mantido seguro. Por fim, sobre o Manect, estou bombando no Manect. Acho que sou muito legal no Manect. Pessoas me mandam mensagens, eu envio áudios. Ana escreve: tenho 23 anos, moro na Áustria. Esse foi meu primeiro contato com a Áustria. Estou morrendo vontade de casar e sem filhos. Meu namorado e eu trabalhamos negócio da família. Temos os mesmos valores católicos, céticos ao Estado, anti-vacina, tradicionais. Economizamos, investimos, somos segurados. Estamos juntos há 4 anos. Ele é o amor da minha vida.
Minha família e muitas outras pessoas acham que sou louca por querer ser dona de casa, que sou muito jovem, que eu deveria viajar, construir uma carreira, sair para festas, beber, fazer amizade com pessoas que não compartilham meus valores, que eu não deveria ter tanta certeza de que viver uma vida tradicional vai me fazer feliz. E se acontecer alguma coisa com o seu marido, se ele não aguentar a pressão, você não vai conseguir cuidar dos seus filhos. Na maioria dos dias, isso não me abala, mas às vezes os medos deles me atingem. Não quero que meus filhos sejam pobres, vivendo em casa com dificuldades. É realista ser mãe e dona de casa quando meus filhos mais precisarem de mim? Pode me dar uma palavra de incentivo para esses dias, já que está vivendo o sonho? Que Deus abençoe. Meu conselho para você seria simplesmente não ouvir sua família. E isso se encaixa perfeitamente e resume tudo o que estamos falando. Eles nem percebem que tudo o que pensam serem ideias originais deles. Viva sua vida, vá se divertir. Essas ideias foram dadas a eles. É todo um sistema de ideias que foi passado para eles. Eles foram fortemente doutrinados a acreditar nisso. Viver uma vida em baladas, indo de clube em clube, sendo solteiro, sendo livre e dormindo com várias pessoas significa estar se divertindo. Na verdade, isso não é se divertir. Normalmente, quando você conhece essas mulheres e realmente consegue conversar com elas, quando elas não estão de ressaca, elas estão infelizes, estão ansiosas porque a vida delas não tem nenhum conteúdo real. Então você pode se divertir quando está chapado, mas depois que o efeito passa, você percebe no que sua vida se transformou. Uma queda tremenda. As melhores partes da vida, eu sempre digo isso, são sempre a família. É tudo o que envolve a família, até mesmo os momentos frustrantes. Tudo se resume à família. Você nunca vai se sentir mais seguro e mais certo de quem você é. As mulheres florescem, realmente florescem quando se casam e recebem a segurança que ter um homem ao seu lado proporciona. Essa é a verdade, ter um parceiro de verdade. E perceber que você está estabelecendo uma base que é inabalável. E essa base não vai ser construída em uma balada. Você está absolutamente fazendo a coisa certa. E que Deus te abençoe porque é uma vida linda. Certo, pessoal? Infelizmente, esse é todo o tempo que temos para hoje. Nos vemos amanhã.